Capítulo 21. Como um príncipe deve se portar para ganhar fama. Nada torna um príncipe mais estimado do que obter grandes conquistas e dar bom exemplo. Temos na nossa época Fernando de Aragão, atual rei da Espanha. Ele pode ser praticamente chamado de um príncipe novo, porque de rei insignificante tornou-se por fama e glória o primeiro rei dos cristãos. E se examinarmos as suas ações, veremos que todas foram grandes e algumas extraordinárias. No começo de seu reinado, assaltou Granada, e este empreendimento foi a pedra fundamental dos seus domínios. No início ele fez isso de forma discreta, sem medo de ser impedido, pois manteve as mentes dos barões de Castela ocupadas na guerra e assim não pensava em mudanças e não perceberam que através dessa conquista ele estava adquirindo mais poder e autoridade sobre eles. Com o dinheiro da igreja e do povo, ele pôde manter as suas tropas e através dessa longa guerra pôde estabelecer a organização de sua milícia que depois o fez se destacar. Além disso, sempre usando a religião como desculpa para poder montar esquemas maiores, ele se dedicou com uma piedosa crueldade a expulsar e livrar o seu reino dos mouros. Não poderia existir um exemplo mais admirável, nem mais raro. Com essa mesma desculpa, ele atacou a África, a Itália e finalmente assaltou a França. E assim as suas conquistas e os seus desejos sempre foram grandes e mantiveram a mente do seu povo em suspense e admiração. E desse modo, ele o manteve ocupado. Suas ações nasceram de tal forma umas das outras que as pessoas nunca tiveram tempo de trabalhar continuamente contra ele. Novamente, ajuda muito se um príncipe dá exemplos raros em assuntos internos, semelhantes àqueles que são narrados por Messer Barnabó de Milão, que a qualquer oportunidade que surgisse de alguém ter realizado alguma coisa extraordinária, boa ou ruim na vida civil, encontrava alguma forma de recompensá-lo ou puni-lo que fosse bastante comentada. E um príncipe deve, sobre todas as coisas, sempre se empenhar em todas as atividades para ficar com a reputação de ser um homem grande e notável. Um príncipe também é respeitado quando ele é um verdadeiro amigo ou um verdadeiro inimigo. Isso quer dizer que, quando sem reservas, ele se declara a favor de um e contra o outro. Essa atitude é sempre mais vantajosa do que ficar neutro. Pois se os dois poderosos vizinhos seus se entrarem em guerra, eles são de tal forma que, caso um deles conquiste o outro, você tem que temê-lo ou não. Em qualquer destes dois casos, sempre será mais vantajoso que você se declare a favor de um ou de outro e combater uma guerra digna, porque, no primeiro caso, se você não se definir, invariavelmente será presa fácil do vencedor, para o prazer e satisfação do que foi conquistado, e não terá nenhuma razão ou coisa alguma para protegê-lo ou defendê-lo, porque aquele que conquista não quer amigos duvidosos, que não o ajudarão nas adversidades, e aquele que perde não lhe dá abrigo, porque você não quis abertamente com a arma em punho lutar com ele. Antíoco invadiu a Grécia, a chamada dos Etólios, para expulsar os romanos. Ele enviou embaixadores aos aqueus, que eram amigos dos romanos, para forçá-los a permanecer neutros, enquanto do outro lado os romanos tentavam convencê-los a lutar ao seu lado. Esta questão veio a ser deliberada no Conselho dos Aqueus, onde o legado de Antíoco os induzia a permanecer neutros. A isso o representante romano respondeu: a respeito daquilo que foi dito, de que é melhor e mais vantajoso para o seu estado não interferir na nossa guerra, nada pode ser mais equivocado, pois se não interferir, vocês permanecerão sem favor ou consideração, a recompensa do conquistador. E assim sempre acontecerá que aquele que não é seu amigo pedirá que você permaneça neutro, enquanto aquele que é seu amigo pedirá que você se defina com suas armas. E príncipes irresolutos, para evitar perigos imediatos, em geral, seguem o caminho da neutralidade e são arruinados. Mas quando um príncipe se declara a favor de uma das partes, se aquele a quem ele se une vence, mesmo que o vencedor
venha a ser muito poderoso e você fique à mercê dele, ele está em dívida com você, e uma ligação de amizade está estabelecida, e os homens nunca são tão descarados a ponto de oprimi-lo e assim se tornar um monumento de ingratidão. As vitórias, além de tudo, nunca são tão completas que o vencedor não deva demonstrar alguma consideração, principalmente para com a justiça. Mas, se aquele a quem você se aliou perder, poderá ser amparado por ele, e enquanto puder, ele poderá ajudá-lo. E vocês se tornarão companheiros em uma situação que poderá surgir novamente. No segundo caso, quando aqueles que lutam são de caráter que você não precisa ficar ansioso sobre quem será o vencedor, é ainda mais prudente que se alie a um dos lados, pois você ajuda na ruína de um ao ajudar o outro, que se tivesse sido sábio, teria salvado você. E ao conquistar o que será impossível conquistar sem a sua ajuda, ele permanecerá em suas mãos. E aqui se deve notar que um príncipe deve ter cuidado para nunca se aliar a alguém que é mais poderoso do que ele para atacar os outros, a não ser por necessidade, como disse antes, porque se ele conseguir conquistar, você estará à mercê dele. E os príncipes devem evitar ao máximo ficar à mercê de qualquer pessoa. Os venezianos aliaram-se à França contra o Duque de Milão, e esta aliança, que causou a ruína deles, poderia ter sido evitada. Mas quando não pode ser evitada, como aconteceu com os florentinos quando o Papa e a Espanha levaram seus exércitos para atacar a Lombardia, então neste caso, pelas razões já citadas, o príncipe deverá escolher um dos lados. Nunca deixe qualquer governo imaginar que ele pode escolher um caminho completamente seguro. Ao contrário, deixe-o pensar que enfrentará um caminho bem duvidoso, pois é frequente que ao tentar evitar um problema, se esbarre em outro. Mas a prudência consiste em saber distinguir a natureza desses problemas e assim escolher o menos ruim. Um príncipe deve também se mostrar um amante das virtudes, honrando as habilidades em todas as artes. Ao mesmo tempo, deve incentivar os seus cidadãos a praticar suas virtudes pacificamente, sejam elas atividades no comércio, na agricultura ou em qualquer outra ocupação, de forma que o cidadão não tema melhorar as suas posses por receio de que elas sejam tomadas, ou tenha receio de aumentar as suas vendas por temer os impostos. Mas um príncipe deve oferecer recompensas a quem quiser fazer essas coisas e tiver qualquer intenção de realizar algo que honrará a sua cidade e o seu estado. Além disso, ele deve entreter o seu povo com festivais e espetáculos nas épocas convenientes do ano. E como todas as cidades estão divididas em grêmios ou grupos sociais, deve cuidar bem desses grêmios e desses grupos e se associar a eles de vez em quando, mostrando um exemplo de cortesia e liberalidade. Mas mesmo assim, sempre mantendo a majestade da sua posição, pois ele não deve deixar faltar nada. Acabou.